Eu quero cumprimentar a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Hoje nesse vídeo eu estarei trazendo aqui um ensino espiritual que o Espírito Santo de Deus ministrou ao meu coração para que eu fizesse este conteúdo. Eu disse para o Espírito Santo: eu preciso trazer um ensinamento espiritual, mas esse conteúdo, esse vídeo que eu quero fazer, eu não quero fazer de mim mesma, mas eu quero algo direcionado por ti. E o Espírito Santo de Deus, ele trouxe este conteúdo para que eu fizesse, e este conteúdo é muito importante, é um ensinamento espiritual acerca das vidas espirituais, e eu vou estar trazendo aqui a chave espiritual para que você possa receber a unção de Deus. E para você que não me conhece, eu sou a missionária Suelen Sena e sempre trago estratégia de batalha espiritual e conteúdo espiritual neste canal. Seja muito bem-vindo, se inscreva e compartilhe com mais pessoas. A chave espiritual que você precisa receber é entender que título não é unção de Deus. Entenda uma coisa: cargos dentro da igreja não é unção de Deus. Então, a chave espiritual que você precisa obter na sua vida é entender e colocar em prática que você precisa alcançar a unção e não o título, porque a unção de Deus não tem nada a ver com títulos. Então não se preocupe com cargos dentro da igreja, não se preocupe com títulos, apenas busque a unção de Deus, busque ter intimidade com Deus, pois se você tiver o título, mas você não tiver unção, disso nada vai adiantar, porque unção e título são coisas muito diferentes. Unção você obtém através de intimidade e vida com Deus. Títulos muitas pessoas obtêm, mas muitas das vezes elas não estão preparadas e não têm chamado para aquilo. E na maioria das vezes elas não carregam um tipo de unção. O que você precisa entender é que o seu propósito anda com o seu chamado, mas o seu chamado não é você quem escolhe. O chamado quem dá é Deus. E quando Deus dá esse chamado para você, esse propósito para você, já está destinado por toda a sua vida, aquilo que vai acontecer com você. Então, os dons espirituais também estão ligados ao seu chamado, ao seu propósito, mas são coisas distintas. Muitas pessoas entendem errado esta parte, porque elas pensam que para elas serem um homem de Deus ou uma mulher de Deus, elas precisam ter títulos e cargos dentro da igreja. Muitas das vezes, a pessoa que tem chamado, está destinado àquele chamado, aquela pessoa, Deus colocou no propósito daquela pessoa, que aquela pessoa vai ser um pastor, que aquela pessoa vai ser um presbítero, aquela mulher vai ser uma obreira, vai ser uma missionária. É o propósito, o chamado de Deus sobre a vida daquela pessoa. Então esse chamado vai acontecer sobre a vida daquela pessoa, e isso vai acontecer automaticamente. Deus vai usar meios para te levantar dentro desse chamado. E se você precisa ter aquele título para que você possa exercer o seu chamado, Deus vai usar meios para te levantar com aquele título. Mas entenda uma coisa: a maioria dos títulos são chamados de Deus, mas muitas pessoas se encontram nesse título, mas não têm o chamado de Deus e muito menos a unção. Então entenda uma coisa: aquilo que está acima de chamado, aquilo que está acima de título, aquilo que está acima de cargos dentro da igreja é o poder da unção, é ter uma vida com Deus. Isso está acima de tudo. Você pode ser uma pessoa que você não tem cargo na igreja, você não tem título, mas se você tiver a unção de Deus, isso já é suficiente para você ser alguém no mundo espiritual. Porque no mundo espiritual você não é conhecido pelo título que você carrega. Você não é conhecido como pastor, mas você é conhecido como homem e mulher de Deus que carrega uma unção e um poder espiritual. Então você pode ter título,
Você pode ter nomes que estão vivos, mas se você estiver morto espiritualmente, se você não carregar verdadeiramente a unção e uma vida de intimidade com Deus, você não será reconhecido no mundo espiritual. Porque o diabo não te conhece pelo título, o diabo te conhece no mundo espiritual pela unção que você carrega, pela vida de intimidade, pela vida consagrada a Deus que você carrega no mundo espiritual. Então deixe essa preocupação com cargos na igreja, deixe essa preocupação com títulos, foque somente no seu propósito, se prepare no particular, busque a unção de Deus, busque ter intimidade com Deus, porque isso é mais valioso do que qualquer título. Porque muitos estão preocupados com o resultado sem antes passar pela preparação. Querem resultados imediatos sem antes uma preparação. Quanto maior for a sua preparação, quanto maior for a vida consagrada que você leva com Deus, quanto maior for a vida de intimidade que você tem com Deus, maior será o resultado na sua vida espiritual. Então entenda uma coisa: quanto mais tempo você se preparar espiritualmente, mais resultado vai sobrevir sobre a sua vida espiritual. Mais resultado você vai ver no seu chamado e no seu ministério e no propósito que Deus tem contigo. Porque que muitas pessoas que têm ministério, que têm chamado, estão com esses chamados e ministérios travados por falta da unção. Não existe resultado sem preparação. Quanto mais alto for a preparação, quanto mais alto for o preço, mais será o resultado. Então, não queira receber um resultado artificial. Não queira receber um resultado raso, mas queira receber um resultado profundo com o Espírito Santo de Deus. E para isso acontecer na sua vida espiritual, no seu propósito, você precisa respeitar o tempo de Deus na sua vida, os processos, as etapas que você vai passar. Porque nós sabemos que cada pessoa vai passar por uma etapa diferente na sua vida espiritual, vai enfrentar coisas diferentes, vai enfrentar processos diferentes. Muitas das vezes você vai enfrentar processos que eu não enfrentei. Muitas das vezes eu vou enfrentar processos que você não enfrentou, porque, segundo o propósito de Deus, nós iremos viver etapas espirituais diferentes em nossas vidas. Porque Deus, ele precisa te mudar, Deus, ele precisa te capacitar, e Deus sabe a forma correta de trabalhar na vida de cada pessoa. Porque muitas pessoas, elas estão sendo conhecidas no mundo físico, mas no mundo espiritual, elas estão ofuscadas e apagadas. Porque nós sabemos que a vida com Deus, a unção de Deus, fará toda a diferença na vida daquele que verdadeiramente serve a Deus. E dentro desse ensinamento, eu quero estar trazendo aqui algo muito importante que o Espírito Santo trouxe e ministrou sobre a minha vida. O Espírito Santo disse para mim: comece a comparar cada fase de uma criança e compare elas com fases espirituais de cada pessoa. Eu comecei a comparar fases iniciais de uma criança e fases mais adultas de uma criança. Muitos hoje não têm essa profundidade para entender que quando uma pessoa começa a servir a Deus, quando ela começa ali dentro da sua caminhada com Deus, ela começa a inteirar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Tudo isso é uma questão de tempo para o seu amadurecimento espiritual. Porque nós crescemos espiritualmente aos poucos. Ninguém se torna grande espiritualmente ou crescido ou adulto na fé de uma noite pro dia. Então, cada etapa e cada fase do nosso amadurecimento espiritual é muito importante. Você pode pegar uma criança de 1 ano, 2 anos, 3 anos, que tudo que você falar para aquela criança, muitas das vezes ela não vai entender nada. Você pode trazer avisos para aquela criança que ela vai continuar fazendo aquele erro. Ela vai continuar à beira
do perigo, porque ela ainda não tem uma mentalidade desenvolvida para entender entre o mal e o bem, aquilo que pode prejudicar ela e aquilo que não pode. Então é por isso que, por causa dessa mentalidade, que ela não consegue entender quando você tenta alertar ela, quando você tenta avisar ela, ou quando você tenta explicar coisas mais profundas para aquela criança. Da mesma forma, é uma pessoa que também é nova na fé, uma pessoa que ainda é um bebê espiritualmente, uma pessoa que tem 3 anos de caminhada na presença de Deus, ela ainda está em fase de crescimento espiritual, ela ainda está em fase de amadurecimento espiritual. Com 4 anos, ela ainda está conhecendo. Quando a criança começa a pegar uns 4 anos, 5 anos, 6 anos, ela começa a conhecer a realidade, ela começa a entender muitas coisas. Então, quando a pessoa ela está nesta fase espiritual, nesta vida espiritual, quando a pessoa está dentro dessa caminhada espiritual, quando ela já está há 4 anos servindo a Deus, 5 anos, 6 anos, se esta pessoa desde o seu início, ela já se libertou do pecado, ela já renunciou, ela está vivendo uma vida de jejum e oração, automaticamente, quando a pessoa fizer esse tempo de caminhada, ela já vai começar a entender muitas coisas ali na sua caminhada com 6 anos e 5 anos de caminhada com Cristo. Ela vai começar a se tornar uma pessoa madura na fé. A sua mentalidade espiritual vai começar a se desenvolver para que ela possa entender mais coisas espirituais, mais profundas. Então, ela vai começar a ganhar a maturidade espiritual. Ela está ainda no início. É claro que tirando outras questões muito importantes, tá? Se a pessoa ela não estiver com uma vida espiritual saudável, pela qual aquela pessoa ela ainda não conseguiu se libertar de muitas coisas, ela não conseguiu colocar a sua vida em oração e jejum, então tudo isso vai provocar um atraso na sua vida espiritual. Então, quando a pessoa está dentro desta fase, mas esta pessoa não está buscando como ela deveria buscar, ela não conseguiu se libertar, ela ainda se encontra em pecados, presa em pecados, o que acontece? Esta pessoa, ela vai continuar sendo um bebê na fé, mesmo que ela tenha 6 anos, 10 anos de caminhada com Cristo. Porque isso requer da pessoa uma busca constante, uma vida de renúncia, porque senão nada vai mudar na sua vida espiritual. Mas se a pessoa dentro desse tempo, ela está buscando, ela está orando, está jejuando, está renunciando às coisas que desagradam a Deus, é claro que ela vai crescer espiritualmente, ela vai começar a conhecer a Deus, ela vai começar a conhecer a voz do Espírito Santo, ela vai começar a ter sensibilidade espiritual, porque a sua vida espiritual está saudável desde o início, que ela começou ali com Cristo, aceitou a Cristo e está caminhando. Então, por isso que a pessoa que é nova convertida, que está há pouco tempo na presença de Deus, 3 anos, 4 anos, esta pessoa ela ainda não tem a maturidade espiritual, a sua mentalidade espiritual desenvolvida para que ela possa entender muitas coisas. E esta falta de entendimento pela qual ela não tem essa maturidade espiritual ainda, faz com que o diabo tenha mais facilidade de implantar ela dentro das suas astutas ciladas. Então é por isso que pessoas novas convertidas, que têm pouco tempo de caminhada com Cristo, pouco tempo de experiência, o diabo tem a facilidade de derrubar essas pessoas em pequenos pecados. Então é por isso que essas pessoas que têm pouco tempo de caminhada, elas precisam ter muita vigilância e cautela quando se trata de fazer tais trabalhos para Deus. Por exemplo, dirigir igrejas, trabalhar com libertação. Quando essa pessoa começa a se envolver nessas obras muito pesadas, pela qual a pessoa precisa ter armaduras espirituais. E essas armaduras espirituais não são da noite para o dia que um crente ganha armadura no mundo espiritual. Porque quando a pessoa ainda é nova convertida, ela está no processo de amadurecimento espiritual. E isso vai depender da vida que ela leva com Deus, da vida de busca, de oração, de jejum, da vida de santificação. Então, quando a pessoa começa a se envolver nesses trabalhos muito pesados, mexendo com almas,
sendo ela uma pessoa ainda nova na fé, o diabo vai conseguir te derrubar em pequenos pecados com muita facilidade. E isso vai provocar na sua vida um desânimo e uma tristeza muito grande. Você vai perder as forças para que você permaneça na presença de Deus. Então é muito necessário você entender aquilo que o Espírito Santo de Deus está trazendo para você neste momento, porque assim como a palavra de Deus diz, que o neófilo, ele não tem a capacidade de ainda estar estruturado para dirigir uma grande obra. Então é por isso que é necessário você estar preparado, você passar pelas etapas, passar pelo processo, para que você tenha um grande resultado na sua vida espiritual e o diabo não venha conseguir derrubar você em tais ciladas. Comparando com uma criança, quando uma criança ela começa a ter 7 anos, 10 anos de idade, ela já está completamente entendendo tudo que você falar para ela, principalmente avisos. Diferente da criança de 3 anos, que você vai dar aviso para elas, que ela está em perigo, que ela está em locais perigosos, mas ela não vai entender nada. Então, quando a pessoa começa a ter esse tempo de caminhada com Cristo, 10 anos, 7 anos, 12 anos, esta pessoa ela já está madura na fé, mas ela não tem a estrutura que uma pessoa de 20 anos tem com Deus. A pessoa vai ter mais experiência com muitas coisas na obra de Deus. Mas entendendo uma coisa, a pessoa ganha maturidade com Deus com esse tempo de caminhada. Mas se ela realmente tiver uma vida de busca, uma vida de intercessão, uma vida de jejum, uma vida de renúncia, uma vida pela qual ela vai vencer as tentações que o diabo oferecer para ela. Ela vai buscar a Deus com todo o seu coração. Ela vai fugir da aparência do mal. Então essas pessoas ganharam uma maturidade espiritual e elas estão preparadas para estar exercendo o seu ministério. Mas nós devemos entender que cada pessoa ela tem uma vida espiritual diferente, porque muitas das vezes ela pode estar presa ou aprisionada em pecados, em prisões espirituais, que ela ainda não conseguiu se libertar depois de 3 anos, 4 anos. Então ela está na presença de Deus aprisionada por esses espíritos, aprisionadas pelo diabo, não conseguiram se libertar de certos pecados, não conseguiram buscar verdadeiramente a Deus como deveria buscar. Então essas pessoas, por mais que elas tenham 10 anos, 20 anos de caminhada, se elas não tiverem uma vida espiritual saudável, elas não irão ganhar maturidade espiritual. Então ela pode ter tudo isso de caminhada com Cristo, mas se ela não teve uma vida com Deus, se ela não renunciou ao pecado, se ela não orou, se ela não jejuou, se ela não teve uma vida íntima com Deus dentro do seu quarto, ela não verá nenhuma mudança na sua vida espiritual. Ela pode ter 10 anos de caminhada, 20 anos de caminhada, mas ela vai continuar um bebê na fé, que muitas das vezes você vai tentar explicar algo mais profundo para ela e ela não vai acreditar, ela não vai entender por quê. A mentalidade espiritual dela, a vida espiritual dela não se desenvolveu ao decorrer dos anos, porque a pessoa não buscou, ela não se alimentou da presença de Deus, da palavra, do jejum, da oração. Então é por isso que ela não se desenvolveu. Então quando nós falamos de uma chave espiritual poderosa para você receber a unção de Deus, para você ser uma pessoa preparada, uma pessoa capacitada, uma pessoa que venha a ser íntima de Deus, que tenha comunhão com Deus, primeiramente, você precisa entender essas coisas. Existe um processo na sua vida espiritual que você precisa fazer a sua parte para que Deus venha fazer a dele. Se você não se movimentar, se você não se locomover na sua vida espiritual, você não terá nenhuma reação. Nada irá mudar na sua vida. Então essa é a chave espiritual que o Espírito Santo de Deus está trazendo para você. Primeiro, não se preocupe com cargos, não se preocupe com títulos, mas busque uma vida íntima com Deus.
E outra coisa muito importante, respeite o tempo de Deus. E é necessário você passar por todos esses processos espirituais na sua vida. Eles são necessários para o seu aprendizado. Cada etapa para Deus é muito importante, porque através deles, Deus irá te preparar e Deus irá te moldar, retirando de você aquilo que não lhe agrada. Outra coisa muito importante, Deus tem um propósito diferente com cada pessoa, Deus tem um chamado diferente, destinado para cada pessoa. E por mais que o propósito de alguém pareça pequeno, ele é um talento, é um dom que precisa ser exercido por nós. Porque nós sabemos que no final de tudo, Deus vai requerer que esses talentos venham ser desenvolvidos e venham ser granjeados, que o nosso propósito sobre a face da terra venha a ser concluído através da ajuda do Espírito Santo, porque nós sabemos que para concluir o nosso propósito para Deus não é fácil, mas o Espírito Santo de Deus não deixará você sem direção. E eu quero deixar aqui esse ensinamento espiritual muito importante. Eu sei que ficou grande esse vídeo, mas é muito importante para a sua vida espiritual, para que você possa entender muitas coisas, para que você tenha perseverança na sua vida espiritual, para que você não venha desistir no meio do caminho, pois é necessário nós enfrentarmos todas as etapas.